Shalom, Shalom, Lekulam. Vamos iniciar nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, o livro escrito por Avraham Avinu. Esse livro é um dos livros mais antigos do misticismo judaico. É um livro muito enigmático e vamos estudá-lo com a ajuda dos céus. Bezat Hashem. Com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Yah, o Senhor dos Exércitos, o Elohê de Israel, o Elohê vivo, Rei do Universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado. Nós vamos estudar esse texto do Sefer Yetzirah de forma detalhada, ok? E criou seu universo com 3 livros. Com 3 livros ele criou o universo. Quais são esses 3 livros? Com texto, Sefer, com número, Sefá, e com comunicação, Sipur. Com 32, qual é a razão do 32? A razão do 32, nós vamos ver. Conforme 32 são os 32 caminhos de sabedorias, caminhos de Kadosh Baruch Hu. Conforme será explicado na estrofe seguinte, estes 32 caminhos manifestam-se como os 10 dígitos. Os 10 dígitos pode ser entendido como as 10 pontas dos dedos, que cada dedo tem um equivalente sefirótico. Eu digo sefirótico no sentido de dimensão, das 10 dimensões ou faculdades da alma, sendo que cada parte no corpo tem sua contraparte na árvore da vida, na sefirot. Também um sistema do decálogo, das 10 palavras, dos 10 mandamentos, que fora escrito pelos dígitos de Hashem na pedra. E então, somando esses 10 também, essas 10 falas, né, onde Hashem se reporta ali no nível de Elohim, de Binah, durante 32 ocasiões a ocorrência do nome Elohim, dando ênfase ao elevado e exaltado que é Binah, como veremos aqui nesse estudo. Portanto, os 10 dígitos, as 10 falas da criação, haja isto, haja aquilo, e foi tudo sendo criado de acordo com o comando divino. Esses 10 comandos que está no livro, no primeiro capítulo de Bereshit, de Gênesis, mais as 22 letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, quanto é que dá? 32. Os 32 caminhos de sabedoria, os 32 caminhos de Kadosh Baruch Hu, do Eterno. Então, estes 32 caminhos manifestam-se como os 10 dígitos e as 22 letras do alfabeto hebraico. Os 10 dígitos manifestam-se também nas 10 sefirot, nas 10 dimensões. O que é essas 10 sefirot? São 10 dimensões. Vou dizer o nome delas em hebraico. A primeira é Keter, quer dizer coroa.
A segunda na descendência, de cima para baixo, está na árvore, descendo a árvore, vamos descer a árvore. Quando eu digo Keter, quer dizer que é a primeira dimensão, aonde Hashem começa a manifestar-se no mundo físico. Através desses 10 processos, é possível o homem conhecer o Eterno sem essas 10 dimensões, pois delas saem os números, dessas 10, da dimensão mais precisamente de Binah, saem os números, e lá também, em Binah, que é o mundo do entendimento, é onde nós dizemos que Hashem se envolve em densas trevas. Por quê? Porque a partir de Binah, entendemos que por meio de Binah e através de Binah ocorreu os Tzimtzumim, as contrações, processo de contrações consecutivas, para que houvesse a possibilidade de existência na não existência absoluta. E falando da não existência absoluta, o Ein Sof, o nada, o infinito, que está acima de todo e qualquer conceito. Então, nessa perspectiva, para Hashem, na ótica de Hashem, ele não vê o mal em nada, só vê o bem. Mas, devido ao pecado do homem que criou essas cascas, e o Criador é conhecido delas, para que o homem retorne a esse nível elevado de consciência, através da Teshuvá, é preciso um autoexame e um autoconhecimento, está sempre procurando encontrar-se na Torá, através de suas letras e de suas dimensões, sendo que cada pessoa é também um recipiente de 32 caminhos, visto que cada parte do corpo, né, a mão direita recebe, eu falei ainda há pouco Keter é a coroa. Então, acima das faculdades mentais, o que tem? Tem o nada absoluto, o Ein Sof, Ein Sof, nada absoluto, que é Hashem. Mas Hashem torna-se conhecível a partir de Keter. Depois de Keter temos o que? Rochma, quer dizer sabedoria. Keter quer dizer coroa. Primeira é Keter, primeira dimensão, ou esfera, ou parte da árvore da vida. Depois temos Rochma, que é a sabedoria, que fica plantada no lado direito, na parte direita do cérebro. No lado esquerdo do cérebro, o entendimento, que é Binah. Abaixo de Binah, temos uma parte na mão direita, que é a Hesed, que é o Avraham Avinu, que é o primeiro pai do mundo, o primeiro patriarca do mundo, o primeiro pastor do mundo, na verdade. Então, depois temos Yitzhak, que é o segundo pastor do mundo, que está plantado na Sefirat de Gevurah. E no peito, no centro, tem um Tiferet, que está personificado no terceiro pastor do mundo. O segundo é Yitzhak, na Sefirat de Gevurah. E no tronco, no Tiferet, Yaakov, terceiro pastor do mundo. A Tiferet é chamada de beleza. Abaixo, nós temos na perna direita, temos Netzach, que é a Sefirat de onde está o pastor do mundo chamado Moshe Rabbeinu. Que é a Sefirat de Netzach, quer dizer vitória. A perna esquerda, que é Rod, que é o lugar do pastor Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu, é a Netzach de Rod, esplendor, que é o lugar do Zohar, que é chamada também pelos místicos como caldeirão
de carvão, o sexto domínio, o sexto milênio. E temos também o lugar da circuncisão, que é Yesod, que é o sexto pastor, que é Yosef Hatzadik, quer dizer fundamento, e Malchut, que é a 17ª Sefirot, que é correspondente ao Shabat, é tipificada por David Amelech, que é o sétimo pastor do mundo. Então, todas as coisas são conhecíveis no cosmo, no que chamamos de existência, é encontrado no homem. O homem é um microcosmo, uma estrutura em que se encontra tudo. E as 22 letras do alfabeto hebraico, né, os 10 dígitos, manifestam-se também nas 10 Sefirot, que são os conceitos básicos da existência. As letras e os dígitos são a base dos ingredientes mais elementares da criação. A qualidade e a quantidade. A qualidade de qualquer coisa pode ser descrita por palavras, formas, por letras. Enquanto todas as qualidades associadas a ela podem ser expressas por números. Então, aqui está dizendo o seguinte, que letras vão formar palavras, palavras vão expressar conceitos, mas que como contar essas palavras, como expressar a quantidade através de informações pertinentes ao texto, quando for expressar a ideia de valor. Tem que ter números. Então, no alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico, o que não é comum em outros idiomas. Aqui no Brasil, a letra A é A, não tem nada a ver com a letra 1. Mas no hebraico, a letra Aleph, a primeira letra, tem valor numérico 1 e 1000, Alephim, plural, 1000, 1 e 1000. Então, cada letra tem um valor numérico agregado, associado. Então, isso é usado para pesar as palavras através de seus equivalentes numéricos. E as fórmulas, suas fórmulas, como os mestres da Kabbalah trouxeram, né, para nós como fazer esses cálculos através dessas fórmulas. Enquanto todas as quantidades associadas a ela podem ser expressas por números. Os números, entretanto, não podem ser definidos até que exista algum elemento de pluralidade na criação. Então, a ideia de numeração só é possível através de quê? Do elemento de pluralidade. Então, por isso que o mundo de Binah, que é o mundo de Briah, né, falando mais precisamente da Sefirá de Binah, na dimensão espiritual de Binah, dimensão cósmica de Binah, que é do entendimento, que é a cabeça, faz parte da cabeça do sistema espiritual. Nessa dimensão é onde começa a haver a pluralidade. Então, a pluralidade vai trazer a ideia do conceito, o conceito de número. É quando a gente começa a ter a necessidade de numerar, porque há pluralidade. Acima de Binah, já em Rohma, que é a abstração, mundo do pensamento, não era considerada pluralidade em nada, porque precisava de Binah, por isso se chama Rohma de Abba, de pai, e Binah de Ima, porque o que é
o que é um ponto seminal, uma ideia, um pensamento, sem que seja gerado pelo entendimento. Porque o entendimento irá levar à ação, a atos concretos. Então, a pluralidade ocorreu nesse mundo de diferenciação, que é o mundo onde começa a haver a diferenciação, que é o mundo de Binar. Onde começa-se a lançar ali as bases do Guerrinon, do mundo vindouro e do livre-arbítrio. Então, esses pressupostos, esses elementos básicos de criação, e também a Techuvá, que cria também ali esse precedente para um retorno. Então, isso também são características deste mundo de Binar. E também que houve esses Tzimtzumim, que são as contrações, né, que possibilitaram a criação deste mundo. Não contendo qualquer pluralidade. Então, a gente está continuando aqui uma ideia. Ele é a mais absoluta unidade, a Kadosh Baruch Hu, imaginável. Ele é, apesar de que houve essa pluralidade no mundo de Biná, para que quando chegasse aqui em Malchut, nosso mundo, o Lamazé, esse mundo aqui, então, embora que essa pluralidade, né, e o sentimento e a consciência, né, e a autopercepção das coisas criou uma nova realidade, a realidade de só acredito no que passou pelo cunho da ciência, pelo crivo da razão, da lógica. Isso é ótimo. No entanto, há questões que fogem a tais regras. Quando se fala do mundo espiritual, hoje em dia muita coisa do mundo espiritual vem sido provado pela ciência. Essa dificuldade e essa insensibilidade do coração humano de perceber o Criador nas coisas, devido às próprias cascas que esse mundo encobre a santidade de Akadosh Baruch Hu, por isso que é considerado o mundo do mal. E essa pluralidade é o desafio de todo justo, de encontrar a unidade no Criador, dizer Gamzu Letová, En Od Milvador, só Hashem existe, tudo isso aqui também é para o bem. E então ele vai fazer o diferente, o diferencial, o que as outras pessoas vão procurar alimentar o seu ego, o seu auto-ego. Ele é a mais absoluta unidade imaginável, portanto, a pluralidade só veio à existência com o advento da criação. Então, a pluralidade só veio com a ideia do advento da criação. Só nesta ocasião os números puderam ser definidos. Então, só nessa ocasião é que os números puderam ser definidos, porque houve a pluralidade. A pluralidade implica que existe mais que um. Ou algo que possa ser supostamente mais que um. Os primeiros elementos de pluralidade na criação implicaram as 10 Sefirot. Portanto, foram as Sefirot que definiram os números e, por conseguinte, o conceito de quantidade em geral. Então,
Quando as 10 Sefirot elas surgem, já vem com elas esses 10 conceitos de 10 recipientes cósmicos. Com esses 10 recipientes cósmicos são outros Kelim, outros recipientes de outros tantos recipientes, sendo que cada Sefirot tem tantas outras 10 dentro de cada uma delas. Por exemplo, Keter tem 10, Hormah tem 10, e cada uma dessas 10 tem suas outras 10, e isso vai se expandindo para todas as direções, preenchendo todo o espaço no tempo. Portanto, foram as Sefirot que definiram os números e, por conseguinte, o conceito de quantidade em geral. A maior parte do Sefer Yetzirah trata dos 32 caminhos, tal como se manifestam nas letras e nos números. Contudo, os 32 caminhos em si não são mencionados novamente. Os primeiros cabalistas os definem como diferentes estados de consciência. Então, os cabalistas definem essas 10 dimensões, ou sefirot, esferas cósmicas, como os primeiros cabalistas definiam essas dimensões como diferentes estados de consciência. Diferentes estados de consciência. Deles se dá uma lista no apêndice 2. De acordo com os cabalistas, estes 32 caminhos são aludidos na Torá pelas 32 vezes que o nome de Hashem Elohim, que é o Sefirá de Binah, que é chamada de elevado e exaltado, é Elohim. Por que o nome do Eterno não aparece com o Yod He Vav He lá? Por que aparece Elohim? Porque Elohim implica em severidade. Houve severidade nos processos criativos e a separação é uma consequência de um ato severo. A separação. Sendo que toda separação só foi possível por parte de alguém que se sublevou, tipo Korah, que quis questionar os atos da criação. E ele queria que o mundo fosse mantido pelo lado esquerdo, somente pelo lado esquerdo, só pelo lado severo, tá? Lado da severidade pura. Era um grande sadique. E por ele estar desse lado esquerdo, já que ele era, vamos assim dizer, a parte boa de Caim, sim, porque depois Korah vai herdar o mundo vindouro por causa dos seus descendentes, que vieram a ser grandes Arhamim, e por isso ele veio ganhar mérito de... essa tem uma opinião, talvez que ele saia de lá, talvez que ele possa sair de lá do Guerrinom, Korah, né, porque a questão dos descendentes, né, podem, se eles forem meritórios, pode ser que sim, sei lá, né, eles tenham conseguido elevar a alma de Korah, mas a verdade é que os filhos de Korah, eles se elevaram muito, inclusive eles fizeram Terrilim, né, salmos, eles têm salmos dos filhos de Korah. Aparece no relato da criação
no primeiro capítulo de Gênesis. Nesse relato, a expressão Hashem disse aparece 10 vezes e esses são os 10 dígitos com os quais o mundo foi criado. Esses 10, os 10 ditos que Hashem disse na Torá, com a expressão Hashem diz, aparece 10 vezes e esses são os 10 ditos com os quais o mundo foi criado. Esses 10 ditos fazem paralelo às 10 Sefirot. Disse que o primeiro dito é o verso: no princípio criou Hashem os céus e a terra. Bereshit, Gênesis 1, verso 1. Embora nele não apareça a expressão Hashem disse, está implícita e subentendida. Está falando aqui no primeiro verso, não tem lá Hashem explícito, né? Não está explícito lá Hashem disse no primeiro verso, mas que não está explícito lá Hashem disse, mas está implícito e subentendido aqui. Existe lá sim, mesmo que não esteja expresso, mas está implícita a ideia de que Hashem disse, foi ele que disse. Mesmo que não esteja explícito lá, essa parte Hashem diz. As 22 vezes restantes que o nome de Hashem aparece neste relato correspondem então às 22 letras do alfabeto. Então, as outras 22 vezes, as outras 22 vezes restantes que o nome de Hashem não aparece neste relato, correspondem então às 22 letras do alfabeto. As 3 vezes que aparecem a expressão Hashem fez, correspondem às 3 mães, que são 3 letras, né, como nós veremos adiante. As 7 repetições de Hashem viu correspondem às 7 duplas. E os restantes, os 12 nomes, as 12 elementares, ver tabela 2, aqui, tipo aqui, ó. O primeiro dito, no princípio criou Hashem. Qual é o que significa a primeira dimensão? A dimensão, a Sefirá de Keter. Sefirá número 1. O segundo dito, o espírito de Hashem se movia, é a letra Re. A 5ª letra do Aleph Bet é uma letra elementar, é a primeira letra elementar. O terceiro dito, o terceiro caminho, na verdade, que aqui são os 32 caminhos de Hashem. Hashem disse, seja luz, é Rochma, a Sefirá da sabedoria, Sefirá número 2. Quarto caminho, Hashem viu a luz que era boa. Essa é a letra Bet, a segunda letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. É uma letra dupla. Aqui a gente está vendo as categorias, né, que são elementar, duplas, mães, certo? Então a gente está vendo aqui suas categorias. Nós paramos aqui, haja luz. Quinta, Hashem separou, olha aqui o conceito de separação. Hashem separou entre
a luz e a escuridão. Por ele ter feito separação, nesse dia ele não disse achei bom. Porque foi o segundo dia, também porque no segundo dia foi feito o Gehinom, né? Que o segundo dia é a Sefirá de Biná. Primeiro dia, a gente está falando do segundo dia, o segundo dia, não, na verdade, na segunda Sefirá, certo? Na verdade, a segunda Sefirá, e não o segundo dia. Na segunda Sefirá é Hormá, certo? Primeira é Keter, certo? Na verdade, é na terceira Sefirá de Hormá. Mas no segundo dia da criação, aí sim, no segundo dia da criação, foi que entrou o conceito de separação. No segundo dia da criação. Que é Gevurá. Que Gevurá vai receber de Biná, que já vem com as de Sintsumim, as contrações, e essas contrações para que o mundo fosse possível, para que se fosse possível a existência do mundo, como conhecemos. Hashem separou entre a luz e a escuridão. Isso aqui é a letra Vav, a sexta letra do Aleph Bet. Ela é a segunda letra elementar aqui, tá? Hashem chamou a luz dia. Isso aqui é o primeiro capítulo de Bereshit. Hashem chamou a luz dia. A letra Zain, que é a sétima letra do Aleph Bet, que representa o Shabbat. A letra Zain. Shabbat, portanto, Malchut, a realiza. É a terceira letra elementar. Hashem disse, haja um firmamento. É Biná. Biná é um firmamento. Porque é onde a sabedoria se firma. E se realiza e se concretiza. Então, é considerada um firmamento. É a terceira Sefirá de Biná. Do entendimento. Hashem fez o firmamento expansão. É a letra Aleph. Aleph é uma letra mãe. Certo? Hashem chamou ao firmamento céu. Re. É a quarta letra elementar. Hashem disse, juntem-se as águas. É a letra, ou é a Sefirá de Hesed, quer dizer água, ou bondade. É a Sefirá de número 4. Essa água, Hesed, água, é chamada também pela Torá. A Torá é chamada água. Hashem chamou ao seco terra, é Tet. É a quinta letra elementar. Essa é a letra, a última letra do Aleph Bet. 12º caminho, não, 12º caminho de Hashem. Hashem viu que era bom. É Gimel. É a terceira letra do Aleph Bet. É a letra dupla, a segunda, é uma letra dupla, é a segunda dupla, segunda letra. Hashem disse, esse Hashem aqui é Elohim, é Biná, certo? Processo criativo parte de Biná, Biná, portanto, é a Sefirá associada ao mundo da criação, que é Briá. Hashem está criando aqui. Então, é o nível elevado e exaltado. É Elohim, é Biná. O entendimento. Hashem disse, produza a terra. Vegetação. É Gevurá. Gevurá é severidade.
Hashem viu que era bom. É Dalet. Dalet é a quarta letra do Aleph Bet. Hashem disse, sejam luzeiros. É Tiferet. Tiferet é a Sefirat, que é chamada beleza. É a Sefirat de Yaakov. É a Sefirat que estabelece um elo de ligação entre a esquerda e a direita. É o chamado caminho do meio, Derech Hashem, que parte desde Keter, que está no meio. Aí vem Tiferet, Da'at, que é o conhecimento que está nas costas entre Binah e Chokhmah, no aspecto das costas, mas está no meio. E temos Tiferet e Yesod e Malchut, abaixo. Então temos Tiferet, que é a Torá. O lugar da Torá é Tiferet, Yaakov. Hashem fez 2 luzeiros. Mem é uma letra, né? A letra de valor numérico 40, a letra Mem. Hashem o situou no firmamento. É Iod. Iod é a 10ª letra, de valor numérico 10. 18º caminho da Kadosh Baruch Hu, Hashem viu que era bom. É Kaf, a 20ª, a letra de gematria 20. Hashem disse que as águas produzam Netzach, é a Sefirá de vitória. Hashem disse que as águas produzam, está no nível de Netzach, vitória. Que é a 7ª Sefirá, que é a Sefirá de Moshe Rabbeinu, como pastor, né, do mundo, como um dos pastores do mundo. Hashem, a 20º caminho da Kadosh Baruch Hu. Hashem criou os grandes peixes, a Lamed é a letra de valor numérico 30, de Limud, estudo. É a 7ª letra elementar. Hashem abençoou-lhes dizendo, Hashem viu que era bom. Letra P. Hashem viu que era bom. Letra P. A letra de valor numérico 80. A letra dupla. É uma letra labial, né, onde a gente usa os lábios para falar P. Hashem abençoou-lhes dizendo, Nun. Nun é uma letra elementar, valor numérico 8. Era um dos nomes de Moshe Rabbeinu. Nun quer dizer também peixe. Por isso, Yehoshua bin Nun, Yehoshua, filho do peixe, que é Moshe Rabbeinu, chamado de peixe. Hashem abençoou-lhes dizendo, Nun, é a 8ª elementar, frutificai e multiplicai. Que a terra produza animais, é a Sefirá de Rod, que é esplendor, a 8ª Sefirá. Hashem fez os animais do campo, é a letra Shin, que é a 3ª letra mãe, né, que vai formar a palavra Amash e Hashem, como veremos mais adiante, nos estudos posteriores. Bezat Hashem. Hashem viu que era bom, é a letra Resh. Hashem viu que era bom, a letra Resh. Ou seja, é um propósito de Hashem que o Resh esteja na massa, ou seja, o fermento, que é bom, né? Então, o Resh é falando do Yetzirah, que é representada por Resh, de Irachá, de uma pessoa iníqua, né, que não quer servir seu Criador. Então, mas por que é bom que ele tenha sido feito? Porque ele também pode ser um potencial Teshuvá, um Baalei Teshuvá. Então Hashem também vê só o bem, bendito seja, em suas criaturas. Dupla sexta, dupla, é uma letra, é uma das seis
né? Dessa categoria de letras duplas. Caminho do Eterno, número 26. Hashem disse, façamos o homem. É Yesod. Yesod é a dimensão onde faz a Brit Milá. É um correspondente no corpo do homem. É o órgão onde faz a Brit Milá. E é chamado de nível da fundação. É a nona sefirá, a nona dimensão. 27º caminho de Hashem. Hashem criou o homem. Samer. É a nona elementar. A Samer tem valor, a letra tem um valor numérico de 60. 28º caminho, é a imagem de Hashem, ele o criou. É a letra Ain. A imagem de Hashem, ele o criou. A letra Ain, que tem um valor numérico 70, é a 10ª letra elementar. 29º caminho de Hashem, Hashem diz, Hashem lhes abençoou. Tzadik é a 11ª letra elementar. 30º caminho da Kadosh Baruch Hu, Hashem disse, frutificai e multiplicai. É Malchut, que é a realeza, que representa a mulher, representa o Shabat. Tzadik, o Tzedek, Malachut também é Tzedek, chamada de Tzedek. Sefirá, número 10, contando de cima para baixo, como estamos fazendo aqui. Essa é chamada de descendência. Para subir na árvore tem que ir, caminho é a via oposta, certo? Como uma mão de via oposta. Uma estrada de via, uma estrada de via oposta. 32º caminho, Hashem viu tudo o que fez. Antes disso tem 31º caminho. Hashem disse, eis que vos tenho dado Kof. Kof é a 12ª letra elementar. São 12. Kof que significa macaco, né? E tem um valor numérico 100. Hashem viu tudo o que fez. É a letra Tav, tem um valor numérico 400, é a última letra do Aleph Beit, é a 7ª letra dupla. Eu desejo a todos bons estudos e logo, em breve, estaremos dando continuidade a esse estudo incrível do Sefer Sirah. Que Hashem possa nos fazer entendê-lo melhor cada vez mais, que possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Hashem. Esse é um desejo que nossos corações têm, que possamos estar mais próximos de Você. Amém e amém, Selah.